Agradecemos a presença dos amigos de perto, também dos amigos de longe. Ainda há pouco tivemos alguém conosco lá de Toronto. Sejam todos muito bem-vindos, viu? É uma honra estarmos reunidos aqui. No Evangelho de João, capítulo 10, nós temos uma parábola contada por Jesus, onde ele se apresenta como o bom pastor. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 e depois eu vou terminar lendo o finalzinho da explicação. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14, eu leio assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16 é bastante importante. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade também para entregar e reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Queridos, esse texto bíblico é um texto bastante conhecido e ele pode ser explicado de diversas formas. Ele tem muitas aplicações, esse texto bíblico. Acho que a primeira das aplicações é aquela que talvez os pastores titubeiem antes de fazê-la. Mas a grande verdade é que os pastores terrenos, aqueles que por profissão são pastores como eu, precisamos ter muito claro em nossas mentes de que, na verdade, nós não somos pastores de nada. Nós apenas estamos pastores adjuntos no momento, mas o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, o justo. Então, acho que essa é a primeira lição que nós temos que ter em nossas vidas. E se tem uma voz que nós precisamos conhecer, é a voz do nosso pastor. E o nosso pastor é quem? Jesus Cristo justo. Ele anda na frente e nós vamos atrás. Jesus se apresenta como pastor aqui como pastor porta. Ele diz assim que quem passa por ele ganha, encontra pastagens e ainda recebe salvação. Então Jesus é o sumo pastor. No entanto, ele apresenta nesta parábola e na explicação dela, apresenta Satanás e o seu propósito nessa terra. O ladrão veio para quê? Matar, roubar e destruir. Eu não tenho dúvidas de que nós todos que aqui estamos somos receptáculos
das bênçãos de Deus. A bênção de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus, tudo isso ocorre em nossas vidas porque Deus é bom. Não é porque eu e você mereçamos, não é porque nós sejamos bons, simplesmente nós somos abençoados porque Deus é bom. No entanto, eu também não tenho medo em errar ao dizer que todos nós que aqui estamos, todos aqueles que estão assistindo ou assistirão no futuro, de alguma forma também somos vítimas do ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, o inimigo de Deus. E na vida cristã, a decisão mais importante que nós precisamos tomar é qual voz ouviremos, é qual pastor seguiremos. A decisão mais importante que nós precisamos tomar na vida cristã é qual o rumo que nós seguiremos. E não se assustem com o que eu vou falar agora, mas na igreja tem muita gente perdida. Tem muita gente na igreja nominalmente, tem muita gente batizado, tem muita gente que é frequentador, tem muita gente esquentando os bancos, mas que na verdade não tem intimidade o suficiente para ouvir a voz do bom pastor, não conhece a voz do pastor, não sabe os caminhos por onde esse pastor deseja guiá-los, não sabe que esse pastor é a porta e é o único caminho para a salvação. E esses muitos que estão nas igrejas hoje estão perdidos dentro da própria igreja. É possível isso? Sem sombra de dúvidas. E não são poucos, queridos. Não são poucos que não têm ouvido a voz do seu pastor. E até diria que alguns ouvem a voz do ladrão e a confundem com a voz do pastor. Não é interessante isso? Há pessoas que, bem intencionadas, estão ouvindo a voz do ladrão achando, é o pastor, é o meu pastor que está me orientando a fazer isso. Não faz muito tempo atrás, eu estive visitando alguém e a pessoa estava assim com muito ódio no coração, muita gana por vingança. E a pessoa me disse assim, pastor, existe algum problema se além de ir na igreja aos sábados, eu for num terreiro de macumba aqui perto da minha casa na sexta-feira para fazer um trabalho para aquelas pessoas que me fizeram tanto mal? Eu olhei e perguntei assim, que tipo de trabalho? Não, um trabalho do mal mesmo, pastor. O que eu quero é que as pessoas que me prejudicaram sejam paguem por aquilo que elas fizeram contra mim. Eu fiquei olhando, né? Olhando, pensando, me perguntando, será que isso é possível? E eu perguntei para essa pessoa, que na verdade não era batizada ainda, mas já era uma pessoa que assistia à igreja por muito tempo, perguntei para ela, e você já foi alguma vez nesse terreiro? Eu estou indo. Eu estou indo porque, ao mesmo tempo que eu quero a minha salvação, eu não acho justo eu ser salva e não ter o castigo para as pessoas que me fizeram o mal. Aí eu falei assim para ela, vamos parar tudo aqui, vamos sentar. Eu vou lhe explicar o que está acontecendo. E se eu posso resumir toda a história, eu vou lhe dizer que essa pessoa está ouvindo a voz do ladrão, achando que é a voz do pastor. Pessoas enganadas, pessoas ludibriadas, pessoas confusas. As igrejas estão repletas de gente assim. Há pessoas na igreja, olha que loucura que eu vou dizer agora, que são mais ruins ou piores do que as pessoas que não vão às igrejas. Faz sentido isso para você ou parece uma heresia? Não, isso faz sentido e tem um motivo bem simples. Na igreja nós temos, vou me referir agora a outra parábola de Jesus, o joio e o trigo. Os dois estão misturados, nós não podemos separá-los. Na outra parábola, o Senhor veio, plantou o trigo e de noite, quando ninguém via, o inimigo veio e lançou as sementes de joio. E você sabe, o joio e o trigo são idênticos, eles crescem da mesma forma, com a mesma velocidade, a mesma rapidez. E a única diferença que existe entre os dois é depois que o fruto está maduro. Porque quando o fruto do trigo está maduro, você sabe que é trigo. Agora, enquanto o fruto está verde, tanto do joio quanto do trigo, os frutos são idênticos, você fica confuso, sem saber, e se você se aventurar como um doido e achar que agora você pode separar o joio do trigo porque você é um tipo de justiceiro ou qualquer coisa assim, você vai estar se equivocando. Porque o único que saberá o que é joio e o que é trigo é o agricultor na hora da colheita.
Interessante isso também, né? Não cabe a nós julgarmos uns aos outros, não cabe a nós interferirmos na vida uns dos outros, não cabe a nós tentarmos determinar como as pessoas vão viver. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta direta a você agora, neste momento. Você conhece a voz do seu pastor? Você tem ouvido essa voz diariamente? Os desejos mais íntimos do seu coração, as propensões naturais na sua vida, elas estão em conformidade com a voz desse bom pastor, que eu tenho certeza que ele fala todos os dias? Se você não está ouvindo, como eu já disse outras vezes, é você que ainda não desenvolveu a capacidade de ouvi-lo, mas que ele fala, e ele fala com todos. Nós estamos aqui em 45 pessoas agora, eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos ouvimos a voz do nosso pastor ao longo do dia. Você tem ouvido essa voz? Você tem conseguido diferenciá-la? Você diferencia essa voz da voz do ladrão? Você diferencia essa voz da voz que diz respeito aos seus próprios desejos também? Eu comentei há algum tempo atrás que toda a questão entre Jesus Cristo e Lúcifer diz respeito à adoração. Lúcifer, lá no céu, ele desejou ser adorado como Cristo era adorado. Desejou ser igual a Deus. E por isso não se achou mais lugar para ele nos céus. E ele foi expulso aqui para a terra e se tornou o inimigo da humanidade. Hoje, embora ele não esteja mais nos céus e esteja aqui conosco, a luta continua sendo a mesma e a motivação continua sendo a mesma. O assunto é a adoração. E quando Lúcifer percebe que você não está disposto a adorá-lo, ele vai criar outras coisas para que você adore no lugar dele. Porque ele sabe que qualquer coisa que você adore vai se interpor entre você e Deus e vai fazer com que você não tenha a disponibilidade de estar adorando a Deus em espírito e em verdade para receber de Deus tudo aquilo que Deus deseja lhe conceder. E aí, a maior arma do inimigo contra você, contra mim, é nos colocar como objeto de adoração. Então, agora, se eu adoro a mim mesmo, se eu adoro a minha vontade, os meus planos, os meus sonhos, pronto, deu tudo errado. Foi tudo por água abaixo. Porque eu não estou seguindo o desejo do meu pastor, que é Jesus. Eu estou seguindo a minha própria vontade. É interessante a religião cristã. Em todas as outras religiões catalogadas no mundo, você sabe que o cristianismo ainda é a religião maior e a mais com mais adeptos no mundo, né? 2/3 da humanidade se denominam ou se intitulam cristãos. 1/3 da população são outras coisas. Mas a única religião onde é Deus quem se sacrifica pelo adorador é no cristianismo, é na nossa religião. Nas outras religiões, sempre o adorador precisa se sacrificar pelo seu Deus. E aí você se sacrifica como? Você sacrifica filhos, sacrifica parentes, sacrifica pertences, sacrifica colheitas, mas você é sempre o adorador que está sacrificando. Na nossa religião, não. O adorador não tem que sacrificar nada. Quem sacrificou-se foi o próprio Deus. Porque Jesus ele é tão Deus quanto o Pai. E quando ele decide morrer numa cruz, numa reunião que ele teve com o Pai e com o Espírito Santo, ele está, na verdade, se dispondo a nos salvar. E esse final desse texto tem algo assim que é encantador com relação a Jesus Cristo. Mesmo entre nós cristãos, nós somos tentados a acreditar que Jesus morreu porque quem mandou ele morrer? O Pai. Não é assim que nós aprendemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mentira! Puxa, pastor, está dizendo que é mentira um texto bíblico? Não. Mentira a nossa forma de enxergar esse texto. Não foi Deus quem deu Jesus, foi Jesus que espontaneamente se entregou para morrer. Não é uma ordem, o pai diz para Jesus, vá lá e morra. Não. É o filho quem decide morrer. E o finalzinho do que nós acabamos de ler, de forma bem clara, diz assim, olha, verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
Então seria mentiroso você dizer que os judeus mataram a Cristo. Seria mentiroso você dizer que os romanos mataram a Cristo. A verdade aqui é que os nossos pecados mataram a Cristo porque ele quis morrer por livre e espontânea vontade pelos nossos pecados. É o único Deus que não exige que você sacrifique nada, porque ele já sacrifica tudo, para que somente pelo seu aceitar você tenha direito a tudo também. Isso é incrível, isso é formidável. E nós, a despeito do tempo que tenhamos de igreja, do tempo que tenhamos servindo a Deus, nós somos vítimas deste processo, porque muitas são as vezes em que nós pensamos que o que importa é o que nós queremos, é como nós desejamos, é a nossa vontade, e nós não estamos ouvindo a voz do pastor para termos a segurança dessa vida eterna. No início desse sábado, eu quero fazer um apelo a você. E acho que talvez seja um dos apelos mais importantes que você ouvirá. Este apelo diz respeito à sinceridade. A sinceridade que nós precisamos ter para conosco no dia a dia. Nós precisamos parar neste momento e refletir qual é a voz que nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo a voz do bom pastor? Nós estamos entrando pela porta? Nós estamos aceitando esse sacrifício como suficiente pela nossa salvação? Nós já entendemos que o único que deve ser adorado é Ele, é Deus que deve ser adorado, e nós não devemos manter a nossa adoração nem em Lúcifer de forma alguma, mas também não em nós mesmos. Não devemos adorar talvez a nossa igreja ou os nossos familiares. É imprescindível que eu e você coloquemos a nossa adoração no lugar certo. E a nossa adoração precisa estar em Deus, e quem adora a Deus em espírito e em verdade vai se dispor a viver uma vida em conformidade com o querer de Deus. Não é uma vida em conformidade com o querer do seu pastor, não é uma vida em conformidade com as normas da sua igreja, mas é uma vida em conformidade com o querer de Deus que você e eu encontramos na Bíblia Sagrada. Há pessoas completamente perdidas. Eu comentei esse caso desta mulher que queria ir no terreiro para fazer macumba contra os seus inimigos, né? Quando, na verdade, se essa pessoa conhecesse um pouquinho mais do Deus a quem ela servia, ela saberia que o correto nessa atitude era pedir a Deus a capacidade de amar mesmo os seus inimigos. Nós precisamos pensar em tudo isso, precisamos refletir em tudo isso. Nós temos uma salvação para receber muito em breve como prêmio, um prêmio imerecido, e nós temos que estar nos perguntando, estamos nós no caminho certo? Estamos nós indo na direção correta? E se não estamos, aí entra a sinceridade. É tempo de pararmos tudo e revisarmos tudo e repensarmos tudo, porque eu não sei se tem alguma coisa mais importante na sua ou na minha vida do que a nossa salvação. E se a resposta para essa pergunta for não, nada é mais importante do que a nossa salvação, talvez seja necessário repensar por que nós estamos dando mais importância a alguma outra coisa. Outro aspecto, e com esse eu já termino, é muito comum no meio cristão, e é muito comum inclusive entre nós, que quando coisas ruins acontecem conosco, imediatamente nós culpabilizamos a Deus. Não é comum isso? Às vezes nós até nos perguntamos, será que está acontecendo porque eu fiz tal coisa errada lá atrás? Já viu muito disso, né? Não sei se você ainda se pergunta esse tipo de coisa. Sabe, querido, eu quero dizer mais uma vez algo que talvez não precisasse ser dito. Deus não é responsável de absolutamente nada ruim que aconteça na sua vida. Deus não é responsável por nenhuma luta ou dificuldade pela qual você seja submetido. A responsabilidade por tudo de ruim que acontece com a humanidade não é responsabilidade de Deus. A responsabilidade é do pecado, é de Lúcifer, é de Satanás, é do mundo de pecado no qual nós vivemos. O que Deus faz é permitir ou não. E esse permitir ou não é algo tremendamente limitante no sentido de que
Nós já estamos no mundo de pecado. Nós já estamos inseridos neste mundo. As coisas ruins devem acontecer conosco o tempo todo. E se não acontecem mais do que tem acontecido, é porque Deus, ainda na sua infinita bondade e misericórdia, está nos protegendo de coisas ruins o tempo todo. Então, por favor, não culpe a Deus. Culpe a quem de fato merece a culpa. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Deus não rouba, Deus não mata e Deus não destrói. Pelo contrário, o nosso Deus é especialista em recriar, em refazer, em dar novas oportunidades, em conceder novas chances. E é exatamente isto que Ele está fazendo na minha e na sua vida neste momento. Em nome de Jesus, eu suplico a você, aproveite a oportunidade de uma nova chance que Deus lhe concede agora. Em nome de Jesus, eu imploro a você, pare de culpar a Deus. Ele não tem culpa de absolutamente nada. Ele não é responsável por nada de ruim que acontece em sua vida. A responsabilidade é porque eu e você estamos inseridos neste mundo que, como diz a Bíblia, jaz no maligno. E abrace o teu pastor. Abrace Jesus Cristo, tenha como Senhor e Salvador do seu viver. Seja eternamente agradecido a Ele porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, mesmo você e eu não merecendo. Que a bondade de Deus se manifeste no nosso viver e que nós tenhamos um sábado leve, um sábado feliz e agradável na presença do Senhor. Nós vamos cantar um hino para terminar este culto e deixa eu achar aqui. Esse hino fala do céu para onde eu e você estamos indo. Ao cantar este hino, e eu sei que você vai cantar na sua casa, ao cantar este hino, coloque a sua atenção em Deus, nos planos que Ele possui para a sua vida. Declare de boca a Ele, dizendo assim: Senhor, eu reconheço que nada de ruim que acontece na minha vida é sua culpa. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia do meu viver, me ensine a ouvir a tua voz e me permita, Senhor, estar me preparando cada dia mais, porque há um lindo país e é para lá que eu estou indo. Eu acho que eu vou precisar entrar